A escola mudou. Hoje, o caderno divide espaço com as plataformas digitais e o recreio muitas vezes acontece nos grupos de WhatsApp. O problema é que com essa transformação surgem muitos riscos. São dados de menores de idade circulando em sistemas vulneráveis, crianças expostas a conteúdos impróprios e uma legislação que faz o possível para correr atrás da tecnologia, mas na maior parte das vezes simplesmente não consegue. Como é que a gente garante o futuro dessas crianças? Como é que a gente garante que esse futuro seja seguro, seja ético e seja responsável? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje do Safe Talks. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou Alan Costa, vice-presidente de Relações Institucionais da ISH e você já sabe, o seu anfitrião e apresentador aqui no nosso Safe Talks. Tem um dado aqui que diz o seguinte: segundo a IBM, o custo médio de uma violação contra o setor educacional é de 3,65 milhões de dólares. Esse número não espanta absolutamente porque a gente está vendo o tempo todo estatísticas e pesquisas que afirmam que cada vez mais os custos decorrentes de uma invasão são gigantescos. E não seria diferente no setor educacional. A pergunta é, por que os dados que circulam em escolas e universidades acabam sendo tão atrativos para criminosos e por que é tão difícil proteger esses dados, né? E indo até um passo além, né? Como é que a gente introduz a necessidade desse tema para os mais jovens, para a geração que está chegando agora e que, de certa forma, já nasceu dentro desse contexto totalmente digitalizado? Para me ajudar a responder a essas perguntas, eu tenho a honra de dividir hoje a mesa do Safe Talks com o Rafael Citelli, CIO do grupo Poliedro Educação. Citelli, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso estar aqui, tá? E espero que a gente tenha um ótimo bate-papo aí nessa troca de experiências, tá? Eu tenho certeza que vamos, até porque eu estava olhando o teu LinkedIn, você teve toda a sua carreira foi desenvolvida no setor de educação, né? Isso aí. Então não deve ter gente melhor para falar sobre isso do que você, do Brasil afora. Vai ser bacana. Tentamos. Vai ser bacana. Eu queria começar, Citelli, pedindo para você se apresentar. Eu sempre faço isso em todos os episódios, para o convidado até se colocar mais à vontade, esse negócio de microfone, câmera, às vezes deixa a gente meio retraído. Então, nada melhor do que pedir a você para falar daquilo que você conhece melhor, pelo menos a princípio, que é você mesmo. Então conta um pouquinho para a gente aí da tua história, da tua carreira, né? Do seu trabalho hoje e quais são as experiências que você tem nesse ramo de segurança da informação, especificamente na educação. Não, legal. Então, Alan, assim, hoje eu estou como diretor de tecnologia do Grupo Poliedro Educação. São mais de 23 anos de experiência em tecnologia, sempre na educação. Né, comecei minha carreira lá de baixo mesmo, nos anos 2000, ali, essa hora que a gente entrega a nossa idade, né? Comecei como estagiário, né, num grupo familiar de rede de faculdades, né? E no início eu ia passar ali só 6 meses, porque era a carga horária que eu tinha que cumprir ali para conseguir até o certificado técnico na época. Esses 6 meses foram virando anos, né? E logo depois ali teve uma compra desse grupo por um grupo chamado Laureate Education, um grupo grande, uma multinacional americana. Foi ali onde eu construí minha carreira mesmo, fui subindo ali degrau a degrau. E um pouco ali próximo da pandemia, já terminando a pandemia, teve uma aquisição do grupo Anima, né? Então eu fiquei um pouco ali na transição entre Laureate e grupo Anima. Foi quando também eu tive a oportunidade de assumir a diretoria de um outro grupo ali, que acabou abrindo um fundo de investimento chamado FMU, Universidade FMU, Centro Universitário. Fiquei ali 2 anos e meio fazendo uma baita transformação, porque aí você desconecta, né, de uma multinacional e vai seguindo uma carreira solo. Foi onde eu aprendi bastante também. E aí, nos últimos 2 anos, fazendo 2 anos agora recentemente, lá no Poliedro, então uma baita experiência, né? Eu saí um pouco desse mundo mais de nível superior, indo para um ramo de K12, né, de escola de nível básico. E tem sido um aprendizado gigante, né? Então, uma experiência muito bacana, né? Você aprender com escola, com o sistema de ensino também. Então, tem sido muito legal. A gente vai contar um pouco das histórias aí de aprendizados aqui contigo. Legal, bacana. E assim, você acompanhou todo esse movimento de adoção de tecnologia e de digitalização da educação, né? Então, desde o começo dos anos 2000, cada vez mais a tecnologia sendo mais utilizada. Como é que você vê essa evolução aí? Como é que foi essa história, né, dentro da sua perspectiva? Eu acho que a educação, eu até costumo separar um pouquinho, é ruim, né, pra gente falar antes da pandemia e depois da pandemia. Faz parte. Todo mundo aí acompanhou, né? Eu tenho filhos também, né?
E a gente pegou um período assim muito crítico onde ninguém estava preparado para a digitalização. A gente sempre falava que a gente precisava inovar mais dentro da sala de aula, com os professores, com vídeos, enfim. E sempre tinha uma cultura muito resistente, que é natural, né? Geralmente o professor já está ali num formato de aula mais tradicional e ele não quer mudar. Interessante. Curiosamente, é meio parecido com o que aconteceu nas empresas também, né? Porque todo mundo resistia ao home office, quando veio a pandemia, liberou. Exato. Então, um professor... Até hoje tem, né? Um professor que é aquele professor da lousa, do giz, né? Mas não teve jeito. Ou se adaptava a essa mudança rápida, né? Porque não teve nem tempo de dizer, ó, pessoal, daqui semana que vem fecha tudo e a gente tem que levar essas aulas para os alunos, né? Então eu peguei muito esse período de transformação e aí foi meio que goela abaixo, né? E eu acho que acabou sem querer quebrando um paradigma muito grande, né? Quando a gente falava também de ensino à distância, né? Nossa, como é que vai ser ensino à distância? Muitos professores eram muito reticentes, né? Eu não acredito nesse modelo, eu tenho que ir para a sala de aula, o aluno tem que estar na sala de aula. Então, eu acho que esse movimento, sem tirar uma lição positiva, foi muito isso, né? A gente teve que, forçadamente, fazer esse movimento e mostrar, né? Quebrar um pouco desse paradigma que é possível, né? Você trazer uma qualidade, levar isso para o aluno, né? Onde quer que ele esteja, e ter, acho que esse contato, mesmo que seja à distância, mas conseguir, acho que estar próximo, né? Só que aí tem outros pontos também que acho que são bem relevantes, que hoje a gente sofre ainda com as adaptações. Porque antes a gente era acostumado muito numa plataforma, num sistema, salva no banco de dados, então muito texto, né? A escola é muito texto, tem muito papel. Então é o extrato financeiro, é a nota, é a prova. E aí o que a gente fez? Opa, vamos digitalizar e levar para as plataformas. Então a gente sai do movimento muito, vou chamar de analógico ali, e digitaliza. Então você já tem papel sendo, né, digitalizado, transformando em arquivo. Você tem vídeos que são gravados. Antes a gente não trabalhava com vídeo, então você tem uma gama gigante de vídeos sendo gravado, agora tudo é vídeo, né? E imagens, né? Não deixa de certa forma você ter uma foto, né? Lá na escola mesmo, né? Meu filho também estuda no Poliedro, vai fazer um evento externo, foto, manda foto, grava vídeo, manda para o pai quer saber onde é que o aluno está. Então agora a gente está nesse movimento de entender, opa, cara, esse negócio está gigante. Né? Como que a gente trabalha para proteger isso? Como é que a gente torna esse vídeo disponível? Porque a partir do momento que a gente fala para o pai que ele tem que acessar, que o vídeo vai estar lá, e que a imagem vai estar lá, que a foto tem que estar lá. Né? E se você acostuma, no dia que você fala que, ó, pessoal, tivemos um problema, não está mais. Aí a gente criou um problema gigante. Né? Então acho que a gente está nesse momento de que entendendo e aí a gente está se adaptando também. Tá. Né? Porque, além disso, vem o custo. Além disso, tem que ter as proteções, que é o que a gente vai falar agora. Então, tudo isso também é uma outra quebra de paradigma do tipo, tá bom, o dado tem que estar disponível, mas ele tem que estar seguro. Para estar disponível e seguro, tem um investimento. Perfeito. Né? Então, acho que agora a gente está nesse momento de discutir um pouco sobre essa transição aí. Né? Legal. E nesse processo de digitalização intensivo, né, tudo foi para o digital. Né? Muitas vezes, como você disse, a lição, né, a aula está no digital, é o vídeo, a prova digitalizou. Eu tenho uma filha de 8 anos, o mais velho tem 23, está saindo da faculdade. Mas a mais nova tem 8. E ela, cara, sem o tablet ela não estuda, porque ela precisa do tablet, porque as ferramentas estão todas ali. Né? Isso tem consequências. Que riscos você enxerga nesse processo de digitalização intensiva? Como eu estava falando, a gente tem hoje uma gama de dados gigantes, né? E aí o nosso desafio é justamente como que a gente torna isso também protegido, né? O que eu falo assim é que o dado, para mim, todo dado ele é sensível, ele é, né? E quando a gente fala de criança, jovem ali, né? Ele acho que exponencia, porque falando de você pode, por exemplo, ter dados lá da sua filha, do meu filho, exposto, né, na mão de um atacante, e ele pegando esses dados e fazendo cruzamentos básicos, ele consegue, por exemplo, cara, vamos lá fazer um ataque em cima do filho do Citério e do Alan, que eu quero tirar eles da escola, vou de alguma forma ir atrás, e na maioria das vezes consegue. Mas o que eu falo é que assim, o vazamento, o dado em si, ele sim é importante, não deve ser vazado nunca. Mas o dado em si não deveria ser um problema vazado. O problema é que eu falo, assim, são 3 pilares que quando você cruza, eles são mortais, né? Que é o dado vazado, e aí você tem sistemas
frágeis, fracos, falando nível de software. Uhum. E aí você tem do outro lado o ser humano. Perfeito. Né? Que é o treinamento, é a conscientização digital, é a conscientização sobre cibersegurança. Então, quando você junta um dado que está na mão do atacante e ele vai e acessa um sistema, que através desse sistema ele pode ter, por exemplo, a saber onde o pai dele trabalha. O pai dele é diretor de tecnologia do Poliedro. Né? E aí ele, por exemplo, pega informações de parentesco, né? Porque aí entra no Instagram, vê, opa, tem fulano de tal que é tio, liga para a escola, se passa por um responsável. Não, eu falei, eu sou primo, eu sou tio aqui do Rafael, vim buscar o Bernardo que está aí. Então. E aí, quando você cruza esses três, é fatal. Né? Então, o que eu falo, se você protege, acho que a principal ponta, que é do lado ali do ser humano, que acaba sendo, a gente sempre fala de segurança, que é o elo, acaba sendo o elo mais fraco. Esses dois aqui, ok, não deveria ser tanto um problema. Né? Então, eu acho que o desafio nesse momento é ferramenta? Tem. Tecnologia? Tem. Mas e o ser humano na ponta que pega a senha e passa para o colega? Então, acho que esse é a principal fonte que eu sempre falo, que é o caminho que a gente deve perseguir sempre. Essa conscientização lá. Porque, de novo, assim, não estou menosprezando o dado vazado. Claro, né? claro. Mas se junta os dois e coloca o ser humano, a gente tem uma possibilidade muito grande de ter um problema. Né? E claro que a escola, a instituição de ensino, enfim, tem uma responsabilidade grande nesse processo, mas me parece que essa responsabilidade ela é compartilhada com os próprios pais dessas crianças e desses adolescentes, né? Porque eu vejo coisas assim bizarras, né? O pai e a mãe preocupados com o que a criança está fazendo na escola, mas liberando acesso à rede social, a plataformas de jogos, de maneira sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de acompanhamento, o que mostra que a conscientização basicamente não existe, né? Como é que você enxerga isso? Qual é a tua opinião sobre esse ponto? Esse é um tema sempre muito polêmico quando a gente fala do trabalho que a escola deve fazer, a responsabilidade da escola versus a responsabilidade dos pais, né? Muita gente acaba terceirizando para a escola. Tipo, meu filho está na escola, ele está sendo doutrinado, está sendo educado para tal. E em casa aqui eu deixo ele solto porque ele está sendo... Então, acho que é compartilhado isso, né? E eu falo também que tudo em excesso, ele é ruim. Né? Então, casos recentes aí do influencer do Ítalo, né? Que teve o problema, o Felca ali falou um monte de coisa, que são realidades que já são feitas há muito tempo. Né? E eu sempre trago isso um pouco para a discussão, para a reflexão dos pais. Né? O quanto você está... toda vez, né? Estou chegando aqui na escola do meu filho, tiro uma foto, posta. Eu estou indo buscar agora meu filho, tiro uma foto, posta. Os próprios posta. pais expõem as crianças. Né? Exatamente. Então, a gente acaba fazendo uma exposição. E em vez de ser ao contrário, né, a gente deveria proteger, não expor nossos filhos, né? Então, claro que assim, na escola a gente sempre procura fazer um trabalho, né? O que eu estou tentando agora incentivar é que a gente não fique só no ambiente corporativo, né? Dessa conscientização de segurança, mas que a gente leve isso também para as escolas, para os pais e para os alunos. Né? Porque, de novo, se eu não chego em casa e falo para o meu filho sobre esses riscos da exposição, que não deve falar com nenhum tipo de pessoa, que às vezes está num game ali e conhece um coleguinha ali, fake, né, que é um avatar, esse coleguinha se aproxima, passa informação, pede dado de escola, pede dado de onde você mora. Então, assim, se você não instrui seu filho, de novo, acabou. Você pode colocar controle parental, né, que hoje você pode usar YouTube Kids, você pode colocar em vários outros mecanismos o controle parental, mas, de novo, qualquer brechinha ali chega no nosso filho ali e aí ele pode passar uma informação. Por quê? Porque ninguém falou para ele que não podia. Falou, acessa que está controlado, então ele vai acessar tudo. Perfeito. Então, se estão perguntando para mim que nesse acesso controlado, se eu posso passar meu nome, posso passar minha idade, posso passar... Eu vou passar. Né? Então, eu acho que tudo em excesso não é legal, acho que tem que sempre equilibrar, mas nós, pais, né, temos uma responsabilidade muito grande, porque a escola tem um limite, né? Ela vai até ali a porta da escola, mas dali para dentro a gente tem que fazer essa conscientização também com nossos filhos. Perfeito. E voltando para a escola, você acha que as escolas no geral, as instituições de ensino no geral estão preparadas para lidar? Eu acho até que devem ter realidades díspares. Né? Você pega escolas mais estruturadas, com mais orçamento, provavelmente tem uma situação diferente de uma escola pública, por exemplo, que tem orçamento limitado. Não, isso que eu ia falar, acho que está num processo ainda muito de adaptação, né? Eu acho que cada um tem uma realidade.
né? Eu participo de um grupo, tem vários grupos de educação aí, né? Pelo país, que aí tem um poder um pouco maior, tem ativos ali para proteger, né? Digitais, então precisa ter um investimento um pouco maior e se tem. Quando você vai para a escola, você tem várias realidades, né? Você tem aquela escola do bairro ali que não tem esse todo tipo de preocupação. Muitas das vezes eu vejo assim mantenedores de escolas são escolas familiares, vem passando ali do avô para a filha e assim vai. E aí você, logicamente, você não vai falar para ele, ó, compra um Firewall, coloca um EDR, faz uma proteção, né? Coloca um WAF, coloca isso, coloca aquilo. Daqui a pouco a pessoa fala, nossa, eu vou trabalhar para pagar segurança da informação, a conta, né? Eu acho que chegou num nível que as pessoas entendem que o básico precisa ser feito, mas de novo eu volto na questão da conscientização, né? Da consciência digital, porque se você lá na ponta consegue instruir, né, seus colaboradores, seus professores sobre os riscos, né, sobre um possível ataque, como que ele consegue se proteger no caso se tiver uma tentativa de engenharia social, eu acho que é um investimento barato para o tipo de retorno que você tem. Senão, de novo, você pode colocar R$1 milhão de investimento em segurança, aí tá bom, aí chega lá o professor, não coloca uma senha segura, chega lá o professor, passa a senha dele, por exemplo, para um assistente lá, não vou lançar nota, não tenho tempo, o assistente lança, e aí uma pessoa ali já fala com o assistente, preciso pegar aquele acesso daquele professor. Então, acho que vai muito também ali desse trabalho de conscientização, né? Então, eu acho que ainda tem realidades muito distintas, isso é fato, né? E é natural, quem tem mais ativo digital a proteger, vai se proteger ainda mais, mas quem não tem, talvez ir por uma camada, procurar um profissional de segurança, né? Hoje tem também programas bacanas que você vê aí do próprio governo também incentivando, né? Então eu acho que dá para ir muito por esse caminho, assim, mas são realidades muito distintas. É difícil você ficar julgando ali, perfeito, né? Então eu acho que tem que ir muito por esse caminho, assim, tentar ver o que é mais próximo da realidade. Mas de no cada geral um. você acha que essa consciência ela está se ampliando, né? Eu acredito que sim. Violan, até falando um pouco do Conselho Nacional de Educação, né, recentemente também lançaram uma portaria que foi a questão da proibição do uso do celular dentro da sala de aula. Perfeito. Você concorda com isso? Concordo, totalmente. Legal. Né? Até é engraçado que no primeiro dia, quando passou a valer, né, eu estava dentro da escola, e uma escola grande, você vai se locomovendo, aí você precisa falar com alguém do time, não sabe onde está. Aí eu peguei meu celular, né, tô lá no meio falando, cadê? Aí chegou já um inspetor, não pode, tá? Falei, mas não era só criança, né? Então, não, ninguém pode usar, você tem que dar o exemplo. Eu falei, realmente, vocês estão certos. E acho que uma prova maior disso, né, quando você convive ali, muito dentro do ambiente da educação, chegava na hora do ambiente, do horário do intervalo, você via aquele silêncio na escola. Falei, mas o que está acontecendo? Né? Não tem ninguém? E aí tava aqueles grupinhos, um celular ali, outro no celular aqui, todo mundo na sua, né? Depois que proibiu, cara, voltou na minha época, na nossa época da escola, que é aquela gritaria, correria, vai, joga a bola. Então, fortaleceu, acho que fortalece mais essa interação social entre eles, né? Deixa o celular de lado ali, porque, enfim, acho que tem que acabar mesmo, tá? E um outro, acho que eu vou comentar bem rápido, né? Eu estava no encontro de mantenedores do Poliedro e eu estava conversando com algumas escolas, alguns mantenedores, que é super legal você ver as diferenças, assim, né? Vem gente do país inteiro. E aí eu perguntei também para uma mantenedora, como é que foi o impacto lá, né, de tirar o celular dos alunos? E falou, a gente não teve nenhum impacto. Eu falei, mas por quê? Não, porque desde o início da escola, há muitos anos, não é proibido entrar de celular. Que legal. Eu falei, que legal. Então você vê que são realidades já diferentes. Para um, que é um absurdo, às vezes, absurdo, tal, para outros, não. Para a gente não impactou. Já era assim. Não impactou nada. Então acho que isso mostra um olhar também, né, do conselho com relação a, cara, vamos lá, acho que a gente tem outras formas de conduzir ali o ambiente acadêmico, sem ser necessariamente da tecnologia, a gente bombardear ali de informação, né? Então, acho que a gente está subindo, acho que a barra ali. Então. Legal. Você percebeu que eu estou indo e vindo no tema segurança sim. escola, mas eu também estou, vira e mexe aqui, trazendo isso para o lado da preocupação com as crianças, como é que a gente protege, porque eu acho que esse é um tema muito interessante para quem está nos assistindo. Né? E aí, nessa linha que você está falando, por exemplo, proibição de telefone celular. Tem um dado aqui de uma pesquisa da TIC Kids Online que diz que 76% dos jovens brasileiros entre 9 e 17 anos utilizam redes sociais.
Se essa estatística de 76% fosse para os jovens de 14 a 17, eu já ia achar muito, mas ok. Mas nós estamos falando aqui de crianças de 9, 10 anos, né? 76%. Como é que você enxerga o impacto disso na privacidade dessas crianças? Eu vou ainda muito... Continuo na linha, assim, da responsabilidade dos pais, né? Eu acho que a gente levar para um caminho onde você logo cedo você está expondo a vida da criança, de novo, vou para aquele caminho onde você vai perder o controle, né? Você não consegue, por mais que você coloque ali controles parentais, cara, fatalmente esse aluno ele está exposto a uma rede, cara, que é uma foto simples que você bota, que você coloca num local que isso, cara, para fortalecer, por exemplo, uma rede numa deep web, numa dark web de pedofilia no instante, né? Então, eu já emitindo um pouco da minha opinião, eu seria um pouco mais radical nesse sentido. Lá em casa, pelo menos, eu evito, né, esse tipo de coisa. No máximo um joguinho ali, mas muito bem controlado. Mas eu evito expor, evito, assim, incentivar que eles tenham também rede social. Eu acho que tem que ter um limite para tudo. Né? Porque, de novo, às vezes não tem uma malícia. A criança não tem a malícia de postar uma foto, quero ser super mega. Às vezes é uma coisa muito, cara, ingênua. Mesmo, né? Ingênua, bater a foto dele e do coleguinha. Estamos aqui na escola, ou estamos no parque brincando. Cara, mas isso já E hoje, assim, cara, um ativo digital que você coloca no TikTok, no Instagram, ele está mapeado. Você sabe lá onde foi o local, o teu IP, do celular que você bateu, sabe tudo. Né? Vou colocar uma foto e não vou escrever nada. Cara, não adianta. Não adianta nada. Não adianta, cara. Então você vai estar, de certa forma, expondo. Colocou uma foto, colocou em qualquer lugar, cara. Isso aí, para alguém tirar um print e mandar para uma rede de pedofilia, é muito rápido, né? Então eu sou um pouquinho contra, assim. Acho que tem um limite ali. Quando eu li essa estatística também. Você vê que crianças de 9, 10, 11 anos não tem muito discernimento, é muita ingenuidade ainda, né? Então eu evito esse tipo de exposição. Legal. Eu imaginei que a tua resposta seria nessa linha, até porque somos ambos profissionais de cibersegurança, a gente tem talvez um pouco mais de noção dos riscos aos quais as nossas crianças estão expostas. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu vejo todo dia, né, muita terceirização da responsabilidade, né, por parte de alguns pais que não têm essa consciência, né? Não, isso aí é responsabilidade da escola muitas vezes, ou não, deixa ele usar, porque senão ele vai ficar vivendo uma bolha, porque os amigos todos têm. Todo mundo. Eu sempre digo o seguinte, não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer, né? O certo exato. É certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Exato. E eu concordo contigo, Mariana, minha filha, eu já estou expondo, né? Já falei o nome dela, inclusive, né? Mas sim, você que está assistindo aí pode pô, que neurose mas a gente tem que ser um pouco neurótico nesse aspecto. Verdade, né? verdade. Mas Mariana não vai ter rede social e celular antes de 12 anos, e quando chegar nos 12 eu vou pensar se vai ser nos 12 ou nos 14. Verdade. Porque você deu um exemplo aí de quando tirou o celular do convívio das crianças na escola, as crianças voltaram a fazer o que elas nasceram sabendo fazer. Exato. Brincar, jogar bola, etc. e tal. Exato. Então eu quero que Mariana tenha essa oportunidade. Eu não quero que ela se entretenha desde cedo numa tela, postando porcaria, geralmente inutilidade, vendo vídeo de TikTok, não leva a lugar nenhum. Eu acho que isso assim, eu ia dizer em grande parte, mas não é em grande parte, isso é totalmente responsabilidade dos pais. Né? Com certeza, com certeza. A gente não pode terceirizar. Às vezes acontece muito, assim. Natural a gente, às vezes, ficar preocupado, né? Essa questão do celular, que acontecia. O pai, às vezes o aluno tem 12, 13 anos ali, andando para a escola sozinho, né? E o pai falava, quando você chegar, você manda para mim um WhatsApp ali, falando que você chegou. E agora não tem mais, né? Então, bate aquela ansiedade, né? Acho que os pais são mais ansiosos, né? E as crianças, não, fica tranquilo, já cheguei e tal. Né? Então, e aí, claro, né? É uma responsabilidade também da escola de criar mecanismos para avisar, não, ele está aqui, pode perguntar, a gente tem um caminho, a gente vai lá, checa, né? Passou pela catraca, a gente sabe que ele está aqui dentro, isso, né? Porque essa ansiedade é coisa de pais modernos, né? Eu quando eu era criança, ia para a escola, cara, eu saía de casa às 7 horas da manhã,
Minha mãe não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu podia pegar um ônibus e ir para outra cidade. E ela só ia saber de mim 12h30, 1h da tarde, quando eu chegava em casa, né? Exato. E hoje você tem essa coisa de ter o tempo todo mundo conectado. Você tem que... É o famoso FOMO, né? Nós passamos por isso, né? Se a gente não tivesse passado por isso, mas é a gente que cria esse tipo de ansiedade, né? Na criança ali até, né? O pessoal, não, fica tranquilo, eu vou chegar. Não, que é isso, eu tô preocupado, que é muito seguro, tá? Pelo amor de Deus, o que pode acontecer? Eu vi vários casos por aí e tal. Se a gente vive também nessa neurose, a gente não vive, né? A partir do momento que a gente também pisa fora da nossa casa, a gente tá correndo um risco, cara. Sem dúvida. Né? Então, é o que faz parte da vida. Claro, conhecendo o ambiente, onde você tá trafegando, né, para saber se é seguro, não é? Acho que claro, a gente tem que ver isso. Mas acho que tem que deixar ali, dar uma responsabilidade aos pouquinhos, vai até ali, volta, não, eu tô olhando, olha do portão. Natural, a gente passou por isso e deveria ser assim, né? Legal. E voltando agora para o ambiente da escola, então, né? Quais são os maiores desafios, na tua opinião, para ampliar essa cultura de cibersegurança? Você falou bastante disso, né? Que muitas vezes falta cultura, falta conscientização, as pessoas não têm a percepção do risco e tal, e que o elemento humano, como a gente sabe, cibersegurança geralmente é o elemento mais fraco. Quais são os desafios para você implementar uma cultura de segurança dentro de uma instituição educacional? Boa pergunta. Eu acho assim que tem, acho que 2 fatores bem importantes. Um primeiro é a forma como a gente, vou chamar de vende aqui, mas como a gente vende segurança, né? Porque às vezes tem gente que vai pelo número, né? Vai por um custo, mas acho que tem que ver já por um lado de investimento, né? Acho que sempre mostrar que você tem que fazer os investimentos para proteger minimamente. E também um ponto importante que às vezes a pessoa quer ir do 0 a 100 muito rápido, né, em segurança. E aí que eu falo que a segurança ela não é um sprint, é uma maratona, né? Então você corre primeiro 100 metros, depois você vai correr 1 quilômetro, depois você vai correr 3, vai correr 10, daqui a pouco você está correndo a maratona. Então não adianta eu chegar e mostrar lá, por exemplo, um presidente ou um mantenedor de uma escola, precisamos trocar X firewall, precisamos trocar isso, precisamos fazer aquilo. Acontece, R$2 milhões. Né? Não vai fazer. Então você já choca de início. Então, primeira vez, quando você for falar a segunda vez sobre segurança da informação, o cara fala, não quero nem saber de falar. Cara, eu convivo com esse risco, gastar 2 milhões, 1 milhão, 500 mil, prefiro conviver com risco. Então, a forma como se leva ali com uma estratégia, né? Olha, vamos fazer uma visão de 2 anos aqui. A gente faz um primeiro aqui, gasta tanto, vamos evoluir esse pedaço, quem já se protege desses riscos, depois vamos para um segundo, vamos para um terceiro. Você tem que ir etapa a etapa, né? Mas existe ainda muita dificuldade da gente de tecnologia vender isso, passar essa informação. E como eu falei, às vezes um mantenedor é um cara é familiar, né? O exemplo do Polied, é uma empresa familiar, tem mais de 30 anos no mercado, mas é uma empresa familiar. Então você tem que saber muito bem como você dosa isso. Né? Então, se você chega já assim, impacta, depois o cara não vai querer nem falar com você de novo. Gera uma reação. Então, eu acho que esse é um desafio grande, né? Que a gente tem que saber conduzir isso muito bem. Né? Então, acho que é o primeiro ponto. E acho que o segundo é trazer isso como uma cultura. Né? Para mim, é fundamental. Você não faz mudança, você não investe em segurança, ou agora em inteligência artificial, sem ou paralelamente, ou você preparar o terreno, que é a cultura. Né? Então, a gente tem que chamar os agentes ali, transformadores, acho que tem que mostrar ali quais são os benefícios, tem que fazer uma coisa estruturada, fazer uma gestão da mudança, estabelecer ali onde são os limites, fazer uma gestão de expectativa, traçar ali um roadmap, né? Cara, vamos fazer, já agora no YouTube entra no mês da segurança, Semana da Segurança da Informação, vamos aproveitar esse momento para fazer uma mexida aqui na escola, né? Vamos fazer lá uma palestra, chama um profissional legal, pessoal, estamos abrindo aqui, né? E aí lança ali, aproveita para lançar ali uma semana, tal, palestra, divulga, muda não quero, cara, coisa assim, muda o wallpaper lá do cara, segurança de informação, Semana da Segurança, traz uma conscientização, dá um adesivo pro cara, movimenta, né? E aí faz, cara, lá na empresa a gente colocou, todo mês de outubro é o mês da segurança. Legal. Então a gente já institucionalizou, então o pessoal já sabe, a gente coloca lá desafios, coloca brinde. Então o pessoal já está esperando. Agora chegou o Steli aí, cadê? Como vai chegar? Vai chegar. Já a gente faz o kickoff agora para o meio da segurança. Né? Então acho que são esses 2 pontos.
o ponto de vista do investimento, como quebrar isso ali, né? E a consciência. Você tem que chegar lá no colaborador, né? Ele tem que estar consciente que a gente está se movimentando, mostrar o que a gente fez do último ciclo também. Estamos iniciando um novo ciclo, mas o que a gente fez do último ciclo. Acho que isso é legal. E também, como eu falei, não ficar só no ambiente corporativo, né? A gente fica sempre no ambiente corporativo, tem que proteger e tal. Mas agora a gente está começando já a entrar nas escolas, né? Então vamos levar lá, aproveitar que tem 12 de outubro ali, vamos pegar na sexta-feira, quinta-feira, vamos fazer uma ação lá de um gibizinho, distribuir lá no formato de segurança, dá para o aluno, dá para o pai. Então a gente, aos pouquinhos, a gente vai fazendo e aí vai gerando leva essa. até para fora dos muros da escola. Leva né? para fora dos muros, né? Então a gente já está começando a olhar um pouco mais também para levar isso para as escolas. Então acho que são esses 2 grandes desafios que a gente tem ali para poder pular essa barreira. Bacana. E para quem está nos assistindo e trabalha na área, eventualmente até na área de educação, queria saber de você o seguinte: no caso de um incidente confirmado, teve um incidente, deu ruim. O que uma escola ou instituição de ensino deve fazer primeiro? Quais são os primeiros passos para você contornar essa realidade que todos nós estamos sujeitos a ela? Sim. Bom, vai da maturidade de cada um, mas eu acho que tem alguns passos básicos que eu enxergo. Que, primeiro, você tem que ter um mínimo de um plano ali de resposta a incidente. Não precisa ser um plano super elaborado de 400 páginas. É o básico, assim. Aconteceu, com quem a gente fala, o que a gente faz, que comitê a gente aciona, quais são as ações básicas que a gente tem que fazer. Veio de um servidor ali, pegou um ransomware, os dados foram criptografados, cara, e agora o que a gente faz? Não, então, o que tem que fazer? Primeira coisa, cara, isola, né? Então, você tem que ter esse conjunto, assim. Então, para mim, acho que é o ponto inicial, cara. Prepara pelo menos, assim, porque senão, quando acontece isso, bate cabeça, né? Perfeito. Cara, e agora? O que eu faço? Não, é um sábado e agora eu não sei. Pô, você tá viajando, o outro, o que eu vou? Cara, não sei, eu vou sair desligando tudo, não, eu vou... Então, baixa aquele desespero e a coisa pode piorar, né? Então, precisa ter uma calma, precisa ter pelo menos um conjunto básico. Acho que feito esse primeiro passo, acho que o segundo, assim, o que eu sempre falo, às vezes a gente que está dentro de uma empresa ali, a gente procura se atualizar, estudar, enfim. Mas é sempre bom você ter parceiros ali, né? A SH é um parceiro nosso que já tem passado por várias experiências, né? Então, o que eu falo assim, cara, não adianta a gente querer, né, ficar ali procurando o que a gente faz, tem que ter um parceiro ali, aquele cara que ponta firme, que você vai ligar na sexta-feira à noite, num sábado. E vai tá Pelo lá amor de Deus, ajudar, me socorre aqui, aconteceu uma situação, já fizemos esse primeiro passo aqui. E aí as duas equipes juntas ali, entendi, já teve isso aqui em tal lugar, faz isso, faz aquilo, paralelamente para resolver ali, estancar a ferida. Legal. Né? Eu acho que esse é um segundo passo. Estanca, isola, vão resolver. Acho que o terceiro passo, que geralmente é onde todo mundo se dá mal, que é o tal do backup, né? E aí eu falo, backup é bom e é ruim. Backup é bom ter? É. Todo mundo tem? Tem. Mas na hora de restaurar, é igual você viajar com um step vazio, né? Então eu falo lá, cara, você tem que ter uma política para fazer restores ali de backup, tempos em tempos, para validar aquilo que está no backup. Porque senão, quando você vai restaurar, né, tem ali a surpresa. Eu passei por uma situação assim e tive que afastar um CIO porque aconteceu uma situação e na hora de voltar o backup, não era nenhuma falha de segurança, era um upgrade, uma atualização de hardware, etc. Mas na hora de voltar o backup não voltou. Aí é bem complicado. Né? E isso não é difícil de acontecer, não, tá? Já vi vários casos onde ninguém se preocupa com isso, né? E aí sim, você tem mecanismos mais avançados, né? Quando você vai, por exemplo, para um disaster recovery, né? Você pode ter ali um plano de recuperação rápido. Aí você tem que investir mais grana. Então, acho que vai de acordo com a maturidade e a necessidade de cada um ali, né? E acho que, por último ali, cara, resolver o incidente. Pô, vamos juntar, faz um pós-mortem. Vamos entender o que foi que aconteceu. Vamos analisar tirar as lições, né? Exatamente. Analisar a causa raiz para que não aconteça de novo, né? Porque o ransomware... Já vi casos, às vezes, de ransomware que aconteceu num servidor de aplicação. Aí, beleza, resolveu. Deu um mês, resolveu. Agora aconteceu no de banco de dados. Agora aconteceu na outra aplicação. Então, você tem que entender e atacar a causa raiz. Né? Então, para mim, acho que são esses 4 passos aí básicos para poder não acontecer um incidente. E outro ponto importante, né? Às vezes, o estrago, né?
No caso de um vazamento de dados, às vezes, você tem um dado ali de um familiar, de uma criança, pode ter sido exposta, né? Daí você tem que claramente acionar ali seu DPO, acionar a tua equipe jurídica. Muitas vezes você tem que fazer ali um reporte para a NPD, avisando, teve um vazamento, estou te avisando, tal, estamos com essas ações. Já passei por uma situação que a gente teve que fazer uma comunicação formal para a NPD. Eles perguntaram, mas o que vocês fizeram? Aconteceu isso, ok. Então, teve uma relação legal. Comunicar também os pais. Olha, aconteceu isso, estamos tratando, tal, por conta disso. Acho que tem que ter total transparência. Bacana. Né? Porque senão também perde a confiança. Aí o pai fica sabendo, eu estava vendo um jornal aqui, fiquei sabendo que o dado do poliedro vazou e... Tá bom? Aí a credibilidade vai... Aí como que eu sei? Pela televisão, eu sei por um jornal que eu li. Então, isso aí é importante ter essa transparência também no reporte. Legal. Né? E eu queria saber a tua opinião a respeito de uma reportagem que eu assisti alguns dias atrás, que me chamou muito a atenção. Segundo essa reportagem, né, a Suécia é um dos países mais avançados na questão de digitalização do ensino, né? Quem saiu antes, tudo é digital, etc. E tal. E aí um estudioso lá, sueco, estava dizendo o seguinte: nós somos longe demais. Agora é a hora de pisar no freio e começar a trazer as crianças de volta para o papel e para o lápis, porque nós estamos perdendo habilidades importantes, capacidades importantes, ao colocar as crianças num ambiente 100% digitalizado. Qual a tua opinião sobre isso? Nossa, isso aí é um debate. Eu acabei não falando um pouco do poliedro, mas acho que uma missão importante, assim, uma coisa que eu me engajo muito no mercado de educação é a nossa missão de transformar vidas, né? E o propósito do poliedro é justamente promover conquista por meio do amor à educação. Bacana. Né? E algum dos valores que a gente traz, né, e uma das coisas que a gente vende também no mercado são as plataformas digitais, justamente a inovação. Né? E a gente entende que, cara, nesse mundo de inteligência artificial, não dá para ficar de fora. Perfeito. Então, ela não vem para substituir, mas para ser um copiloto do aprendizado. Ações, por exemplo, eu já fui professor também, e pelo menos assim, até que pode me julgar quem estiver vendo aí, mas o professor, ele gosta de dar aula. Ele gosta de chegar, entrar na sala de aula e dar aula. Cara, quando fala da parte de lançar nota, fazer chamada, nossa, é a pior coisa que existe, né? Fazer um planejamento, uma aula, cara, dá trabalho. É um trabalho administrativo que o professor tem que fazer. Então, a gente vai muito por esse caminho. O que a gente pode ajudar o professor a ele focar mais na educação, no ensino, e menos nas tarefas que são administrativas, né? Então, eu acho assim que o equilíbrio disso, para mim, acho que a gente tem que achar um pouco de equilíbrio, porque agora realmente a gente avançou muito, agora com a inteligência artificial, cara, o que mais tem é ferramenta de educação para inteligência artificial. Então, a gente está indo muito para o extremo. Eu acho que tem que avaliar, eu acho que tem níveis onde você tem que trabalhar mais outros tipos de atividades ali, principalmente para os menores e tal. Mas eu acho que tem que ser ponderado, porque a partir do momento que você está chegando mais próximo ali de sair do ensino médio e ir para uma faculdade, você vai estar cada vez mais próximo do mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é analógico. Perfeito. Ele é digital. Então, eu acho que a forma é como que eu conduzo isso. Né? Eu acho que tem que passar pelas etapas do lápis, de escrever no caderno. Né? Até hoje eu vejo meu filho lá escrevendo. Até eu, quando às vezes vou escrever, eu acho que minha letra já fica meio ruim, porque né, eu faço tudo na anotação digital, no celular. Então, eu acho que tem que encontrar um meio termo. Né? É um estudo, ainda não me aprofundei, fiquei sabendo também, mas eu acho que sim. Vi escolas também, modelos pelo mundo afora, que o aluno ele já nasce no meio digital. Né? O menino ali com, sei lá, 4, 5 anos no infantil já está com o tablet lá aprendendo em cima do tablet. Né? Então eu já acho que é demais. Eu acho que você tem que passar por essa transição ali. Acho que tem vários outros tipos de dinâmicas que você pode conduzir dentro da sala de aula. E aí depois você ir, acho que fazendo essa transformação até ele chegar preparado mais para uma faculdade ali e mais dentro de um contexto do mercado de trabalho que hoje não tem jeito. Não dá mais para a gente voltar falar assim, não, agora todo mundo vai trabalhar na máquina de escrever porque é legal ali. Não, agora ninguém vai imprimir mais e vai escrever um relatório para mim. Isso não vejo como uma volta. Mas acho que tem que combinar um pouco essa transição, que eu acho que em alguns lugares, nesse caso, foi muito abrupta. Legal. Não, é isso e pronto.
Legal. Eu tive uma situação recente que me chamou muita atenção. Somos na Escola da Mariana conversar com um professor de STEAM, que eles chamam lá, que é Science, Technology. Sim. E por que essa conversa aconteceu? Porque minha filha chegava em casa arrasada. Porque o professor está cobrando perfeição, porque eu não consigo fazer as linhas desenhadinhas do jeito que ele quer. Então, nós ficamos curiosos. Minha esposa, vamos saber, né? Que negócio dessas linhas aí, né? E aí nós mandamos uma mensagem no aplicativo da escola, que a gente usa para falar com a escola, e fomos lá conversar com o professor. Ele disse o seguinte, quase todas as crianças de 8, 9 anos, não sabem usar uma régua. O exercício consistia no seguinte, 2 eixos, marque aqui, centímetro a centímetro, marque aqui centímetro a centímetro, aí você vai ligando os pontos de uma maneira que ao final do desenho pronto você tem uma curva perfeita aqui. Sim, né? sim. É um exercício de matemática, é um exercício de destreza manual e tal. As crianças não sabem usar régua, cara. Com 9 anos de idade. Verdade. É muito louco. Então tem coisas que chamam a atenção. Pô, como assim não sabe usar uma régua com 9 anos de idade? Então é como tudo na vida, né? Sempre tem os dois lados. Né? A tecnologia facilita muita coisa, mas em compensação ela acaba tirando algumas possibilidades. E pra gente é um absurdo isso, né? Não é possível que meu filho não saiba, mas isso acontece. Meu filho vai lá, pai, tô com dificuldade realmente. Esse é um exemplo da régua que eu já vi lá, de colocar aqui. Não, aqui é assim, você vai passar, segura. E a dificuldade de fazer coisa que é mais manual. Se você vai, por exemplo, para um computador ali, já faz. Né? Então, tá aí uns exemplos que a gente passa no dia a dia. Né? Cara, o papo foi ótimo. Infelizmente, a gente tem o limite de tempo. A turma não me deixa falar muito ali, eles começam a cortar o microfone depois de um certo tempo. Certo. Eu espero que tenha sido proveitoso para você aí, como foi para mim. Eu tenho certeza que para a nossa audiência. Eu gosto muito desses papos quando a gente, logicamente, foca em cibersegurança, mas a gente consegue tangenciar questões que são importantes para o público em geral até, né? Dia a dia, né? Coisas que estão acontecendo. E eu acho que esse papo foi muito rico nesse sentido. Então, antes da gente encerrar, eu quero deixar também algo que eu sempre faço no encerramento dos nossos episódios aqui, deixar o microfone livre para você, dar teu último recado, dizer onde é que as pessoas te encontram, se quiserem te encontrar, enfim, o microfone é seu. Opa, legal. Não, primeiro, cara, assim, foi muito legal, muito bacana o bate-papo aqui, acho que fluiu. A gente nem vê o tempo passar, né? Daqui a pouco o pessoal está levantando a plaquinha ali pra gente, mas fico super à disposição, quando precisar bater um papo sobre qualquer tipo de assunto que envolva a educação ali, estou super à disposição. Não, assim, eu tenho minha rede social, aí quem quiser procurar lá no LinkedIn também, Rafael Citelli, né? Então, só falar também, eu faço um trabalho voluntário na Sucesso São Paulo, né? Que é uma instituição hoje sem fins lucrativos, né? Cujo objetivo do grupo ali é a gente fomentar a tecnologia no estado de São Paulo. Legal. Né? Então, eu trabalho ali na diretoria também de educação, então a gente está sempre tentando fomentar, né? Como a gente dialoga mais sobre a tecnologia, a digitalização na educação, então a gente tenta também fomentar, tem esse outro lado meu. Eu não falei do poliedro, né? Tinha uma gafe aqui, mas o poliedro, muita gente conhece, né? O Poliedro Educação, mas é uma empresa que já tem aí mais de 30 anos no mercado, né? Muito forte ali do público K12, mas principalmente do pré-vestibular. Tá. Então, a gente atua muito fortemente em aprovações que a gente fala de militares, né? IME, AFA, principalmente o ITA, né? Nosso mantenedor lá é formado no ITA, então e o ITA lá em São José dos Campos também, então a matriz fica lá, né? Então também outros vestibulares de medicina, né? Então a gente acaba ficando ali sempre na liderança das aprovações. Então não é porque eu estou trabalhando no Poliedro, mas realmente a gente preza muito pela qualidade ali do ensino, né? A gente tem também o sistema de ensino Poliedro, né? Então, são várias escolas associadas, mais de 700 escolas associadas, são aí aproximadamente 220 mil alunos do Brasil inteiro. Então, a gente fica muito feliz e muito orgulhoso, de novo, né, dessa missão que a gente tem de transformar vidas por meio da educação, né? Então, esse é o último recado aqui, passar. Cara, estou à disposição ali no LinkedIn, quiser me procurar, mandar uma mensagem Citelli também. Com C e 2 L's, correto? Exatamente. Boa, Rafael Citelli. Exatamente. E obrigado aí, estou à disposição para um próximo bate-papo. Maravilha, Citelli. Muito obrigado aí pela brilhante participação. E assim a gente encerra mais um episódio do Safe Talks. A gente volta em breve, como você já sabe, com novos temas quentes em cibersegurança. Fica o convite para você acompanhar a ESH
nas mídias sociais, LinkedIn, Instagram. A gente tem uma preocupação muito grande de estar sempre tentando produzir conteúdo de qualidade para trazer o tema de cibersegurança para mais próximo, não só dos profissionais de cibersegurança, mas para o público em geral. E por último, você também já sabe, se você gostou, dá o joinha aí, curte, compartilha, manda para alguém que pode aproveitar esse conteúdo. E se não curtiu, manda aqui para a gente, achei uma porcaria, não gostei disso, não gostei daquilo, que você também vai ajudar a gente a melhorar. Valeu? Obrigado e até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.